Por que devemos falar sobre skinheads? Por que devemos analisar a existência, a movimentação? Por que devemos acompanhar ou falar sobre esse assunto? Por que eu acho extremamente relevante e importante? Esse foi um questionamento feito por um companheiro aqui do canal, o Serrociap. Mano, em que isso é relevante, velho? Dos problemas da sociedade, os skinheads são os de menos. Mais uma pequena vertente fraca e falida da contracultura. Talvez você tenha razão, Rossiap, nesse sentido de afirmar que os skinheads são uma contracultura fraca e falida. Nisso eu até concordo com você, mas tem um ponto que eu preciso enfatizar da importância e de analisar. Então, aqueles que estão chegando nesse vídeo, caindo de paraquedas, eu peço que assistam a playlist minha sobre o skinheads. Vai ter uns 10 vídeos gravados antigos, esse já é um vídeo novo. Mas acompanhe essa playlist completa, com todos os vídeos que tiver. Qualquer questionamento que tiverem podem fazer. E assim, me sinto honrado pela presença de vocês aqui comentando e tranquilo, né? Aí eu até respondi ele assim, ó: no fundo da questão você se engana, meu jovem padawan. Vou gravar um vídeo sobre essa questão que levantaram. Então eu estou gravando esse vídeo dia 26/9/2023, tá? Por que é importante? Por que é importante nós falarmos sobre isso? Primeiro porque esse foi um movimento cultural. Ele é um movimento cultural. Então, ele surgiu em um determinado contexto. Existem vertentes. Você tem pessoas que aderiram, que aderem. Você tem que abrir os olhos e perceber tudo isso. Então nós temos que observar esses movimentos de rua, porque, como sempre, eles são um forte indicativo do que está acontecendo. Pera aí, o que você está querendo dizer, Sagat? Assim, ó. Um vídeo anterior que eu gravei, vale a pena se tornar skinhead? Ou, na verdade, tem outro vídeo nessa playlist minha que se chama Punks e Skinheads são marcas de uma sociedade falida. E aqui eu continuo essencialmente o mesmo argumento, mas de um ponto de vista diferente. O que acontece? Quando você tem jovens aderindo a movimentos como punk ou movimentos como skinhead, na visão, e aí eu quero colocar numa visão no sentido anarquista ou totalitário ou até comunista, isso demonstra que a nossa sociedade, essa sociedade, ela está doente. Ela está com problemas. Por quê? Quando a gente olha para a origem do movimento punk, para a origem e onde o punk se disseminou do viés político, por exemplo, por que você está falando de punk não de skin? Vamos lá. O movimento punk ele se disseminou no Brasil de maneira política. Quando você vai pro punk dos Estados Unidos é diferente. Lá o punk é só um estilo musical, você tem um horror punk, né, com bandas como Misfits, né, até o Distiller, né, as bandas punk lá, eles têm muita ligação com o gótico, né? Quando eu digo gótico é fantasia de zumbi, isso aqui, eles têm esse hábito lá. O movimento punk lá tem muito disso. Já no Brasil não, o movimento punk ele tem uma forte ligação com o anarquismo e com o comunismo. Então o punk no Brasil ele é naturalmente político. Assim como o skinhead brasileiro também é basicamente político. Tá tendo uma vertente que se diz não política, mas quando você vai olhar de fato para as pautas em que são defendidas, eles têm uma visão política em si. Então o que acontece? Primeiro, eu observo como alguém que gosta, que analisa, que acha interessante. Mas existe uma observação que tem que ser feita, que é quando você começa a observar uma sociedade que ela está tendo conversão para punks, skinheads, hippies, e seja lá o que for, você tem um problema que precisa ser observado. Que problema é esse? Talvez desigualdade social, talvez marginalização da juventude. Porque, cara, vamos lá, você pega o jovem da década de 80, pega o jovem da década de 80, que é quando o movimento skin cresce muito no Brasil, e quando o movimento punk cresce muito nas grandes cidades. O que você estava tendo em 80? Fim do regime militar. Ponto e acabou.
Entendeu? Então é esses detalhes que a gente tem que buscar nas raízes, na análise desses movimentos de rua, para poder estar comentando. Por quê? São eles que vão definir esses acontecimentos, que vão definir o porquê disso está acontecendo. Então, não é falar do movimento pelo movimento em si. Não, se fosse para falar só de punk ou de skinhead aqui, eu estaria de fato perdendo o meu tempo. Só que como historiador, como professor, como alguém até que gosta de analisar esses movimentos, conversar com o pessoal, então, para mim é muito interessante, e muito relevante entender o que está acontecendo. E querendo ou não, vamos lá, o punk e o skin, eles servem como termômetros da sociedade. Por quê? Porque você está tendo jovens que não estão se identificando. Detalhe, quando olhamos para o final de 2010, vamos colocar os anos 10 do nosso século, do século 21, os anos 10, você já tem uma sociedade mais estabilizada, mais tranquila, uma inflação controlada, por aí vai. Você não tem mais o surgimento, o nascimento de novos punks e novos skins. Você tem lá um jovem ou outro, que é natural. O movimento existe, a movimentação existe, mas não é igual era os anos 80, 90 e 2000. 2000 já é fim, mas os anos 80 e 90. Por quê? Porque a sociedade não estava mais com essa problemática. Aí o que a molecada vai fazer? Em vez deles fazerem bandas como Inocentes, como Garotos Podres, como Bandeira de Combate, como Comando Blindado, como Vírus 27, em vez de fazerem bandas como essa, o que os jovens dos anos zero, a partir dos anos zero, final dos anos zero, 2010 vão fazer? Bandas como Restart. Por quê? Porque a problemática deles não é mais política. Aí é a problemática adolescente e juvenil. Então nós temos, de certa, na minha opinião, olhando socialmente, e pode ser que eu esteja errado e falando uma baita besteira aqui, nós temos um problema de mau gosto musical? Sim, porra. Baita problema musical, cara. Só que esse jovem que tá preocupado em falar de namorico, e eu vou te esperar. Se você tem um jovem preocupado com isso e ouvir esse tipo de música, e não preocupado com política, não preocupado com o trabalho que ele vai ter que arrumar depois que ele vai sair da escola, porque talvez tenha trabalho para ele certamente, seja no mercado, seja num trampo qualquer. Tá ligado? Tipo, isso é um baita avanço. É um avanço social. Por quê? Porque essa não é a preocupação dele, porque isso é certeza. E quando a gente olha para a música, o próprio rap é assim. Você pega o rap dos anos 90, é Sabotagem, é Facção Central, é o Racionais MC ao quadrado. Você olha para ao Grupo Família, são grupos estritamente ligados com problemas sociais e políticos. Quando você olha de 2010 para frente, não se produz mais rap nesse sentido, e se produz ostentação. Opa, se o jovem favelado está preocupado em falar de dinheiro e mulher, e não mais dos problemas sociais como eram tratados, e era uma necessidade de ser tratada pelo rap dos anos 80, 90, você percebe uma evolução da sociedade em certo sentido. Não estou dizendo que não existam problemas, mas que de certa forma esses problemas eles foram sanados ou foi mudada a visão. E aí é esse o foco da nossa observação. Entende? É esse o foco, é essa a questão, e é isso que é da hora a gente dialogar. Então, quando eu me sento aqui para falar sobre o movimento skinhead, eu não estou falando de um movimento que foi de massa, só que, querendo ou não, ele é um fenômeno que ele serve como medidor de temperatura social. Por quê? Imagine agora, estamos em 2023. Primeiro ano do governo Lula. Nós temos um presidente petista na eleição. Tá? Só estou contextualizando o momento que eu gravo esse vídeo, porque ele vai servir para anos. O que acontece? Nós estamos vendo a militância,
eu observo a militância esquerdista, a militância petista e esquerdista como um todo, fortemente atacando a postura conservadora. Você acha que isso não vai gerar resultado, resposta? Você acha que isso vai ficar à toa? O que acontece? Aí você vai observar, por exemplo, a leitura que eu faço, que os movimentos mais radicais, eles podem crescer nesse contexto. E quais são esses movimentos radicais que podem crescer? Uma direita conservadora, que de fato ela não existe no Brasil. Ela não existe no Brasil. Ela, assim, o brasileiro, ele tecnicamente é conservador, mas a sua liderança política não existe. Né? Não existe. Não existe. Ah, mas e o bolsonarismo? Não, o bolsonarismo não é direita e o bolsonarismo não combate a esquerda. Ou se combate da maneira mais idiota possível. Mas não estou falando, não quero focar nisso. Mas o que vai acontecer? Você vai ver jovens que não vão se identificar. Você vai ter pessoas que não vão se identificar, talvez com essa direita conservadora. Não vão se identificar com uma visão liberal da coisa. Não vão se identificar com uma visão anarquista. Então eles não vão se tornar punks, eles não vão se tornar direitistas, conservadores. O que eles vão se tornar? E essa pequena parcela, se ela tender a aumentar, pode dar ruim. E isso, na minha observação, é uma coisa muito, mas muito provável. Muito provável. Então, é nesse ponto em que, por exemplo, um grupo skinhead, e não estou dizendo nem um grupo neonazista, mas uma postura skinhead integralista, ela pode se aproveitar desse momento e crescer, e se desenvolver. E aí, meu amigo, daqui 10 anos, aí nós estamos fodidos. Então, observar movimentos como o integralismo, como o movimento skinhead e por aí vai, ele é uma e até o movimento punk é uma boa medida para a gente saber como que as coisas estão estáveis. Por quê? Em momentos estáveis, esses movimentos caem. Skinhead, punk, caem, como aconteceu a partir dos anos 2000, 2010 e em diante, até hoje. Só que com a desestabilização política que nós temos no Brasil atualmente, porque é uma desestabilização política, o PT não está tentando organizar as coisas, está desorganizando as coisas, nós podemos, eu posso prever um aumento dessas coisas de novo, desses movimentos de rua de novo. E aí, bichão, aí é pior. Um outro detalhe também que eu devo falar aqui sobre principalmente sobre os skins, é que desde o início da internet eles souberam utilizar isso. Quando você olha para os grupos, para as células organizadas, eles sempre souberam utilizar a internet. Muito antes do comunista, muito antes do conservador, sabe? Então, é um movimento que é interessante você estar por dentro. É um movimento que é interessante você saber fazer a leitura correta. Porque senão, meu amigo, você é pego desprevenido. E não vai dizer que você não assistiu esse vídeo, porque senão eu te bato. Brincadeira. Ninguém é obrigado a me acompanhar ou achar que eu sou louco. Né? Ninguém é obrigado a acompanhar minhas leituras. Pode ser que eu esteja errado, eu erro bastante. Só que entende a minha preocupação? Ainda mais quando eu olho, por exemplo, para a esquerda, eu vejo os escritores de esquerda, os militantes, eles não têm noção nenhuma do que é fascismo. Né? Tanto que tem crescido o canal do John Hagen, né, Política com John Hagen. O cara é um baita escritor, um baita intelectual que estuda o fascismo. Fascinante. Outro cara também é o Vega, mas o Vega ele não é tanto de internet. Mas o John Hagen, ele está muito na internet e está crescendo bastante. O que acontece? Quando você tem uma esquerda idiota que não conhece o que ela combate, porque na verdade o fascismo brasileiro ele está mais atrelado à esquerda do que à direita, se a gente olhar, né? Mas digamos assim, nós temos um partido, existe um partido, né? Se eu falar nós temos, quando eu digo nós temos no sentido brasileiro, nós temos no Brasil um movimento integralista
consolidado. Ele não é grande, mas ele é consolidado. Nós temos no Brasil um movimento skinhead nacionalista estruturado. Não é grande, mas é estruturado. Só que aquilo é pronto para crescer. Pronto para crescer. Essa é a minha visão. Pronto para crescer. Espera o bagulho apertar para você ver se o pessoal não começa a aderir. É só observar, porque é isso que aconteceu na década de 80. Foi isso que gerou o nascimento lá na década de 70 lá na Inglaterra. É isso que gerou seu expansionamento do Brasil nos anos 80. Entendeu? Então, além de ser uma questão histórica, é uma questão de previsão e observação do futuro. Entende? Então, por quê? O historiador, e é por isso que o nome do canal aqui é Sagat Historiador, a visão do historiador é isso. A gente olha o passado, a gente observa os fatos do passado, para entender o presente e tentar prever o futuro. Tentar prever o futuro. É essa a postura que o historiador tem. E eu, como historiador, como professor, eu tento trazer isso para vocês. E compartilhar meus pensamentos. Pode ser que eu esteja redondamente enganado, eu espero que eu esteja. Só que se a desestabilização política gerada pelo PT continuar, e ela afetar o prato do brasileiro, você vai ver uma juventude, uma próxima juventude, preocupada com política, ou que marginalizada politicamente, que é o que acontece com o jovem nacionalista, conservador, né, ou aquele jovem nacionalista. E aí, ele pode ser engolido ou pelo integralismo, que é um movimento vivo, fraco, mas vivo. Olavo de Carvalho até falava que o integralismo ele é como uma febre. Ela vem, bate 38 graus e depois ela some. De fato, é real essa observação, acho que é correta essa leitura. Mas é um movimento vivo e na esperança de crescer. Não na esperança, mas a espreita do crescimento. E quando a gente olha para os diversos, quando eu principalmente olho para os diversos campos da sociedade, hoje o bolsonarismo ele está rachado e cada vez mais ele perde força. Por outro lado, você tem o MBL cada vez mais ganhando espaço culturalmente. Quando você olha para essa situação, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Seja para o lado positivo ou lado negativo. Uma questão é, essa desorganização gerada pelo PT, ela não vai ficar sem resposta. Seja de uma resposta mais organizada, ou seja de uma resposta mais desorganizada. E aí, é aquilo que eu falo pra você. Na hora que você começar a ver uma juventude raspando seu cabelo, usando suspensório e atingindo campos politicamente, eu já avisei. Agora, por exemplo, o que nós temos a partir dos anos 20 hoje? Nos anos 20 aqui, essa década de 20 nossa, dos anos 2020 até o ano 2029. O que eu tenho percebido é uma tentativa de busca pelas origens dos skinheads. Então, estão inventando um negócio dos skinheads tradicionais, que é o skinhead thread, que não é um skinhead que se ativa politicamente, mas ele é antirracista, ele é anti-homofóbico. Pô, quando você olha para um cara que tem essa pauta, automaticamente você pode jogar esse cara para a esquerda. Então o cara ele já está na mão da esquerda. Você tem os hash, o movimento skinhead hash, né? Que é o que? O skinhead anarquista e comunista. E esse já está na mão da esquerda. Culturalmente a esquerda tem o controle. Então assim, o que eu observo é que a esquerda está tentando engolir o movimento skinhead brasileiro, que tradicionalmente sempre foi de direita, e continuará sendo assim pelos próximos 20 anos, pelo menos. Mas ela está tentando engolir, porque isso que eu estou falando para vocês, eles já perceberam anos atrás. Isso que eu estou falando agora, eles já perceberam anos atrás. Já fizeram alguma reunião sobre esse assunto e começaram a colocar em pauta na rua. Só que
Só que assim, naturalmente, no Brasil, desde o seu surgimento, o movimento skin, esquece, é de direita na sua maioria. E você tem uma pequena vertente neonazista. E aí, mano, e aí é o problema. Aí é o problema. Entende? Então, você pode até, o Rossiap, com todo respeito, acreditar e defender que dos problemas da nossa sociedade o skinhead é o de menos. Verdade, concordo. Concordo perfeitamente. Mas uma pequena vertente, e sendo uma vertente fraca e falida, concordo também. Só que, se a gente não se atentar, não tomar cuidado para o que deu origem a esse movimento, o movimento skin, nesse sentido, seja mais integralista, mais que é o clássico dos carecas do subúrbio, ou até, se a gente não se atentar para a origem do neonazismo, também dos skinheads neonazistas, vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. Então, é isso que eu quero trazer nesses vídeos, é esse o ponto que eu tenho trazido nos vídeos que eu tenho falado sobre isso, entendeu? É isso. Compreendeu? Então, assim, a gente tem que estar sempre se apercebendo e tem que estar analisando. Ignorar esse assunto achando que ele não existe é uma burrice. É uma burrice. É uma burrice. Tipo, sabe? Então, é isso. Simples assim. Entende? Simples assim. Essa é a minha visão. Pode ser que eu espero estar errado. Espero, sinceramente, tá falando muita besteira aqui. Espero estar redondamente enganado. Assim, eu gostaria que eu gostaria assim que um dia alguém chegasse eu quero que daqui 10 anos alguém chegue e olhe assim, ó, o Adolfo errou, que o professor Sagatti errou ao comentar isso, ele errou redondamente. Porque, meu amigo, se eu tiver certo nessa observação, meu amigo, entendeu? O PT, depois do seu segundo ano de governo, ele estabilizou economicamente, politicamente, andou tudo certo. Cara, eu desejo isso, sabe? Mas se o bagulho continuar piorando do jeito que tá, bicho, pode ter certeza que vai nascer muito punk, vai nascer muito skinhead, entendeu? É isso. É isso. Mas por que você fala isso? Olha para os anos 20 do milênio passado, do século 20. Vai lá, olha lá. Foi nesses anos que os movimentos mais sanguinários cresceram. Foi o fascismo na Itália, foi o nazismo na Alemanha, foi o próprio comunismo que se fortaleceu na Rússia com Stalin, entendeu? Então, o que eu só estou dizendo é que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado e observar com muito carinho e atenção.